Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre como resolver uma equação produto de primeiro grau, que é uma desigualdade, é uma expressão algébrica que tem um sinal de desigual. Uma estratégia que muitos alunos gostam de tentar usar nesse momento inicial de discussão é comparar cada fator com o desigual, fazendo uma análise do tipo, quando x mais 1 é positivo, quando x é maior que menos 1. Resolve essa equação, x maior que menos 1. Você pode representar os números reais que atendem essa condição, marcando que na reta real é o número menos 1, bolinha aberta, porque o menos 1 não está incluído. Então, se olhar todo número real maior que menos 1, ou seja, que está à direita do menos 1, faz com que o primeiro fator ali do produto tenha um resultado positivo. Se colocar o número maior que menos 1 nessa primeira parte aqui do produto, vai dar um resultado positivo. Faz uma análise para a segunda parte também da desigualdade, o x menos 3. X menos 3, quando esse cara é maior do que zero, resolve a equação x maior que menos 3. Então você podia marcar aqui também, um intervalo real aqui, um esboço de reta real, um número 3 aqui. Números maiores do que 3 estão à direita do 3. Todos os números positivos aqui fazem com que todos os números maiores que 3, fazem com que o resultado da segunda parte da desigualdade seja um resultado positivo. Quando você combina esses intervalos, você tem o seguinte: números maiores que 3 são maiores que menos 1, portanto vão atender essa condição de fazer com que a primeira parte seja positiva, a segunda seja positiva. Então eu diria assim para você, olha, inicialmente acho que os números maiores do que 3 fazem com que essa desigualdade fique verdadeira. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste com o número maior que 3, 4. 4 mais 1, 5, vezes 4 menos 3, 1. 5 vezes 1, positivo, verdade. Esse número estava no intervalo de respostas que eu estava imaginando. Vou pegar o zero. O zero não é maior do que 3. Quando você põe zero na conta, fica 0 mais 1. 1 vezes 0 menos 3, é menos 3. 1 vezes menos 3 é negativo. A desigualdade não é verdadeira e não tinha que ser, porque o número não está na faixa de respostas que eu imaginei. Vou pegar mais um cara, pegar o menos 2. O número menos 2 tem que dar errado. A desigualdade tem que ficar falsa. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Vezes menos 2 menos 3 dá menos 5. Só que menos 1 vezes menos 5 está positivo. E não tinha que dar, porque esse intervalo não está, esse número não está no intervalo de respostas que eu imaginei. Muito bem. O que aconteceu? Eu errei na estratégia. Para que esse produto seja positivo, você não tem que ter um número positivo, necessariamente, um número positivo aqui, um número positivo aqui. Você pode ter um número negativo aqui e um número negativo aqui. Então, essa comparação de cada um dos fatores com desigualdade não é uma boa estratégia. Qual seria uma boa estratégia? Separa a equação, não faz a distributiva não. Separa a equação e iguala a zero. Ah, mas você vai alegar, não tem o igual a zero aqui, não tem mesmo. Igualar a zero é só para você achar a raiz, uma suposta função que seria a função x mais 1, uma suposta função que seria a função x menos 3. Porque daí você faz um esboço do gráfico dessas supostas funções para entender o comportamento das respostas, quando elas são positivas, quando são negativas. Fazer um esboço dos gráficos. O esboço não precisa ser bonitinho como esse aqui. Vou usar isso como exemplo, mas não precisa ser assim, você vai ver. Essa função aqui, se fosse uma função, seria uma função crescente, porque aqui está multiplicando x é positivo, função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Esse número é importante. Menos 1 é a raiz. Depois do número menos 1, só respostas positivas. Veja, coloca menos meio, resposta positiva. Coloca 0, resposta positiva. Coloca 1, resposta positiva. Coloca 2, resposta positiva. Por outro lado, coloca menos 2. Olha, resposta negativa. Coloca menos 3, resposta negativa. Então, o que acontece é que você podia resumir esse comportamento da seguinte maneira. Faz um esboço do gráfico. Esboço. Aqui na horizontal uma reta real e aqui a raiz, que é o menos 1. No menos 1, com o menos 1, a primeira parte da conta dá exatamente 0. Com números maiores do que menos 1, essa primeira parte da conta te dá resultados positivos.
números menores que menos 1, resultados negativos. Para a segunda parte também, segunda parte da conta, se fosse uma função, seria uma função de primeiro grau crescente cruzando o eixo horizontal, o eixo x, o eixo das abscissas no 3. Números maiores do que 3, gráfico para cima do eixo, ó. Para cima do eixo, resposta positiva. Números menores do que 3, menores do que 3, ó, gráfico para baixo do eixo, respostas negativas. Um pouco mais para cá que eu vou precisar. E aí você tem que juntar os dois estudos de sinais. Veja, esse primeiro intervalo, esses sinais negativos marcados aqui, querem dizer o seguinte: se você escolher um número menor do que o menos 1 e colocar nessa primeira parte da conta, ela vai te dar um resultado negativo. Esse mesmo número, quando colocado na segunda parte da conta, vai te dar um resultado negativo. E o produto, portanto, vai ser positivo. Escolhendo números entre menos 1 e 3, colocar na primeira parte da conta, você vai ter um resultado positivo. Esse mesmo número colocado na segunda parte da conta vai te dar um resultado negativo. O produto vai dar negativo. E para você ir mais rápido, você pode fazer simplesmente mais com mais, dá mais. Esse cara aqui, ó, ele está esperando até agora. O que ele serve? Bom, ele é a pergunta. Você quer que o produto seja positivo. Produto positivo, eu consigo identificar aqui agora. Esse intervalo de números atende à condição de retornar um produto positivo. Ele vem lá do infinito, vai até o número menos 1. E depois daqui para frente, ó, do 3 para frente, também esses números também atendem à condição de dar um resultado, um produto positivo como resposta. O 4 se encaixava aqui e o menos 2 também. Agora sim. Aí você então escreve o conjunto de solução. Tá? Aqui, ó, x pertencente aos reais, então aqui x é menor que menos 1 ou x é maior que 3. Um outro exemplo. Já indo direto ao ponto. Por partes. Separa aqui, ó, o x menos 2 igual a 0. X menos 3 igual a 0. Você tem as raízes. Vamos fazer um esboço do gráfico. Só um detalhe, essa função aqui, primeiro grau, com o coeficiente angular negativo, então ela é decrescente. Olha o esboço do gráfico como que fica. Atenção para esse detalhe. Aqui é o número 2, que é a raiz. Antes do número 2, gráfico para cima do eixo, respostas positivas. Depois do número 2, gráfico para baixo do eixo, respostas negativas. Mesma coisa aqui. Por que esse é crescente? Porque quem está multiplicando x é positivo. Aqui é o número 3. Antes do 3, gráfico para baixo do eixo, respostas negativas. Depois do 3, gráfico para cima do eixo, respostas positivas. Tem que juntar as duas coisas agora. Números antes do menos 2, mais com menos, produto negativo. Entre menos 2 e 3, menos com menos, produto positivo. Depois do 3, menos com mais dá menos. Esse cara aqui continua esperando. A pergunta para maior que ou igual a 0. Maior que 0 esse intervalo. Começando no 2 indo até o 3. O número 2 deve ser incluído porque com ele a conta dá 0 e me interessa esse resultado. O número 3 deve ser incluído porque com ele a conta dá 0 e nesse exercício me interessa esse resultado. E aí você então vem para a última parte e escreve o conjunto de solução. X maior que ou igual a 2 e ao mesmo tempo x menor que ou igual a 3. Valeu?